Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que o pessoal vai assistir esse nosso programa especial hoje, recebendo Amanda Costa. Oi, gente! Seja bem-vinda, Amanda. Tudo bem, Dudu? Que delícia poder fazer parte desse, vamos se dizer, desse momento tão especial e me conectar com as pessoas de uma maneira diferente, né? Um prazer para nós. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com você, tive a oportunidade de trabalhar em outros momentos e hoje vamos conhecer a outra face, a verdadeira face, os segredos, a história de Amanda Costa, né, Cris? Presença feminina, a primeira mulher a estrear aqui no nosso showcast. Como já disse, deveríamos ter começado com as mulheres, mas as agendas dessas mulheres não foi fácil. São muito difíceis. Mas a gente luta e a gente consegue. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Vamos conhecer um pouquinho hoje da história da influencer Poços Caldense, mãe e mais algumas coisas que nós vamos descobrir aqui ao longo do showcast. É isso aí, bora lá. Amanda, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez agradecemos. E eu gosto da convivência com a Amanda, da sua alegria, da sua simpatia, do seu sorriso, onde você passa, você vai deixando aquela alegria dentro do ambiente. Você passa e deixa todo mundo alegre com uma mensagem legal, assim, de amor, de paz, de pessoa boa, né, como uma pessoa boa que você é. E o que você me conta, né, dessa sua trajetória, da sua história? Hoje você é influencer. O que é ser influencer? O que é essa profissão? O que é o que você faz? Conta pra gente. Bom, Dudu, quando você diz que eu passo e deixo o meu sorriso, eu escuto muito assim: Amanda, você passou por aqui e eu senti uma energia tão diferente. Menina, você passou pela loja e eu senti o seu cheiro. Eu sabia que você estava chegando. Então, assim, eu acho que quando a gente tem algo bom para passar para as pessoas, seja com um conselho, com um abraço, com um sorriso, porque hoje em dia a vida já tá tão difícil e você poder passar, nem se for rapidinho, num lugar e falar bom dia, tudo bem? E deixar um sorriso, isso é muito bom. E eu acho que, igual você me perguntou sobre o que é ser influencer, o que me fez, eu falo que eu já nasci, eu brinco que eu não nasci, eu estreiei, sabe? Eu sou muito assim, eu não consigo ficar muito assim. Então, eu sempre gostei de influenciar. Influenciar o quê? No vestir, no falar, num testemunho meu, em algo que eu já vivi, que eu acho que tem muita gente que às vezes o que eu tenho, eu falo que quando você tem alguma coisa boa pra compartilhar, você não tem que guardar pra você, você tem que doar. Então, eu dou, sabe? Eu compartilho o que é bom e também compartilho as coisas que não são tão legais, mas que talvez, que me fez triste lá atrás, ajuda alguém, sabe? É isso. Então, hoje em dia, como influencer, há 8 anos que eu tô completando agora 8 anos, antes de ser influencer, eu fui vendedora, eu fui professora de academia, fui rainha de bateria com meu pai. Então, assim, eu fui professora de dança, de forró, de samba, enfim. E eu sempre trabalhei com mulheres, com público. O meu time mesmo são as mulheres. Então, eu sempre falo que eu tava ali inspirando em alguma coisa. E aí, quando eu casei, eu fiquei muito fechada em casa. Muito fechada. E eu não sou assim. Eu brinco com algumas pessoas que sabem, assim, da minha intimidade, que eu fui um passarinho e fiquei presa durante um período. E quando eu desabrochei, quando eu saí dessa gaiola, falei, cara, eu não posso ficar presa. Eu preciso compartilhar com a mulherada o que eu gosto de fazer. Então, eu fui dar aula e eu estava grávida do Benjamin. E aí, eu dei aula até os 7 meses. E aí, era muito legal porque eu comecei a compartilhar e influenciar as mamães gestantes que podiam fazer atividade física, podiam dançar, se movimentar, né? Porque gravidez não tem nenhum problema. E aí, o Benjamin, eu grávida do Benjamin, eu parei de dar aula com 8 meses e fui para casa. E aí, lá, eu comecei a compartilhar com as outras mulheres a segunda gestação, no caso. Porque até então eu não tinha feito né, o meu perfil maternal. E você não era influencer? Eu não era. Assim, eu era, mas eu não tinha descobrido que eu era uma influencer, né? Eu sempre fui uma influencer na minha família.
com as minhas amigas de escola. Eu era aquela menina da escola que falava, pode deixar que eu apresento. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de cérebro, cerebelo e bulbo. Então, assim, eu sempre fui a palhaça, sabe? Não vamos falar palhaça, mas eu sempre fui essa que vocês estão vendo. Expansiva. Expansiva, sei lá, ou se quiser me pôr de apelido. Eu sou assim. E aí, então, eu já influenciava alguma coisa na escola, na vida. E aí, eu comecei a falar com as outras mães de primeira viagem. E aí, o meu Instagram, ele chamava I am Benjamin, né? Que era o nome do meu filho, que eu sou o Benjamin. E aí, o Benjamin, ele começou a trabalhar. Quando ele E as nasceu, pessoas começaram a interagir com a você. interagir. E as mães de primeira gestação, isso. E aí começou. Com 20 seguidores, com 5. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. E eu me identifiquei, porque eu já era mãe da Ana Júlia de 9 anos. Então eu comecei a ajudar as outras mamães. Eu falei, gente, o negócio tá bom. E, inclusive a Samanta, que é uma prima minha, que eu brinco que ela é minha Que ano que foi isso? 2017. E aí eu comecei fazer campanhas grávidas, ensaios fotográficos para alguns fotógrafos da cidade e tal. E aí Benjamin nasceu. Aí o meu Instagram, as mães começaram a acompanhar essa gestação. Aí eu tive problema também na gestação e comecei a compartilhar e gostei. Depois nunca mais parei, né? E aí o Benjamin nasceu, eu compartilhei o nascimento, tudo. Festa de 1 ano. E com 4 anos para 5, o Benjamin não queria mais. Mas com 5 anos, algumas marcas começaram a me olhar de um jeito diferente. E aí, em um dos trabalhos que eu fui fazer, uma amiga disse, acho que tá na hora de você mudar, eu sou o Benjamin. Hoje a gente não tá mais falando sobre o seu filho. E sim, você tá atingindo as mulheres agora, E né? essas empresas que te procuraram não eram necessariamente naquele momento do mercado infantil. Não era do mercado infantil. Já começaram a enxergar você como mulher. Como mulher, como uma mãe que sim, precisava entendi. se cuidar, se olhar também, né? Porque eu só cuidava. Não que eu deixei de me olhar, jamais. Mas a maternidade, ela é isso. Às vezes, a gente esquece um pouquinho da gente para se doar pelos filhos, né? Então, assim, eu falo que eu não perdi a minha vaidade, porque eu venho de uma família muito vaidosa. A minha mãe, ela faleceu tem 4 anos. A minha mãe, no dia do enterro, eu falo pra vocês, a minha mãe tava parecendo uma boneca, uma princesa. Rosinha, porque ela me pediu que ela queria com uma camisa de seda. Tava ali. Então, nós temos isso, esse autocuidado. Talvez seja um escape. Quando eu tô triste, eu vou no salão, eu arrumo o cabelo. Eu faço as unhas, eu passo um gloss. Eu amo perfume, então eu tomo banho de perfume. Entendeu? Então, assim, é algo que não é que maqueia a tristeza, mas que me faz sentir bem. Então, nesse período do Benjamin e da Ana Júlia, eu tava me apagando. E aí, essa amiga Mas minha. faz parte do processo Faz também, parte, né? é tudo um processo. E tudo vem pra crescimento. Sim. E aí, eu saí do casulo. Essa é uma outra história aí pra gente abordar, né? Exatamente. Essa fala sua, Amanda, todo momento que você fala de ajudar as mulheres, de falar da maternidade, você se considera uma mulher feminista? Você fala, eu sou feminista, eu levanto a bandeira do feminismo, o que você pensa disso? Nessa forma, né, na fala do feminismo. Eu acho assim, não, eu tenho certeza. As mulheres, elas têm uma força tão grande, nós mulheres, nós somos tão fortes, mas tão fortes que nós levamos vocês, homens, aqui. Entendeu? Então eu acho assim, a gente é tão forte que Deus escolheu a gente para ser mãe, né? Mas nós ficamos cansada e tá tudo bem ficar cansada, né? Tá tudo bem ficar cansada. Mas a gente fica triste, a gente chora, a gente pega problema do pessoal, da família. Eu sou assim, mas agora com todo esse processo meu, né, de casulo, de largata e de uma borboleta, eu aprendi. Então, assim, nós mulheres, nós somos fortes. Nós somos fortes. É o que eu levo pra vida.
Eu falo que quem me capacita todos os dias é o Senhor, mas a gente é forte. Mas então, pegando aqui o que o Dudu disse, não chega a ser um feminismo. Não chega. Entendi. Mas eu consigo me enxergar como mulher e consigo ver força em todas as mulheres. Tem momentos da vida que tem muita mulher que se diminui. Eu não consigo. E vai fechando. Eu não dou conta. E eu me descobri que eu dou conta sim. Que eu posso sim. Que eu consigo sim. E eu... Entendeu? É uma força que, assim... E como que você descobriu isso? Sofrendo. Infelizmente, a gente perde algumas coisas e aprende. A gente cai, mas a gente levanta. Nem sempre quem tá lá em cima vai ficar lá em cima. E nem sempre quem tá lá embaixo vai ficar lá embaixo. Eu falo que uma raiz, ela cresce por onde? Você planta a sementinha lá. Eu falo que eu ainda estou em construção. Eu brinco que eu não tô, eu falo brincando, mas tô falando sério. Meu pai fala assim, você tá gatinhando ainda, menina, você tem muito que aprender. Falei, eu já deixei de gatinhar. Eu comecei a dar os meus primeiros passos. Porque eu consigo me enxergar como mulher, como mãe. Hoje eu vivo uma maternidade solo, né? Fui casada há 18 anos. Fui muito feliz. Tive 2 presentes, que é a Ana Júlia e o Benjamin. E deu... o tempo que tinha que durar foi maravilhoso, 18 anos. Mas eu me reinventei. Então, assim, a raiz, eu comecei a crescer lá embaixo. Eu ainda tô em construção. Foi de baixo. Então, assim, a árvore, para dar fruto, ela não começa lá em cima cheia de fruto. Ela cresce de baixo para cima. Essa ideia, igual tipo, eu falei do feminismo, né? Eu falo que hoje as pessoas, a internet, pregam empoderamento feminino. Sim. Você acha que esse empoderamento feminino, essa força que a mulher tem, ela tem... Ela ajuda, mas ela derruba também. Então, você acha que esse empoderamento feminino, tem acabado com alguns casamentos? Essa parte assim, da mulher chegar a um nível de empoderamento que ela fala assim, eu não preciso mais desse homem. Você acha que isso acontece ou não? Eu não vou te falar que se acontece, eu vou falar de mim. Certo. Eu acho que quando a gente consegue, a mulher, se olhar pra dentro e ver que, claro, que o homem é o provedor do lar, que o homem tem que cuidar, né? Quem casa, tudo. O homem é o provedor. Mas nós não devemos esquecer que nós também somos fortes. Nós levamos os nossos maridos, a nossa casa, os nossos filhos. E eu sempre brinco com a mulher, sabe, edifica a sua casa e a tola destrói. Entendeu? Então, assim, a mulher sabe, ela não precisa ser sábia no quê? No falar, no agir, no cuidar dos filhos, no trabalho. E às vezes a gente peca e tá tudo bem, é o que eu te falei, não tem problema nenhum. Ninguém Às é vezes perfeito, né? ninguém é perfeito, Dudu, ninguém é perfeito. Mas é aquilo, é um momento de construção. Lá embaixo, lá em cima. Lá em cima, lá embaixo. E tem uma máxima também que a gente tem que levar em conta. Cada caso é um caso. Eu acho que alguns casos em que a mulher é subjugada, Existe em muito que a mulher comparação, ainda né? que a mulher ainda é tratada como se fosse no século passado, né? Que você não E pode fica trabalhar, dentro que você de não pode um sair. casulo, uma prisão. Exatamente. Aí já é um caso extremo, né? Aí nesse caso eu acho que pode se aplicar, né? Enfim, a pessoa acha que não está numa união. Eu não sei da sua família, a Interessante. sua família, seus pais, por exemplo. Meu pai foi um cara tradicionalista, que viveu a vida como provedor e falava pra minha mãe, você não vai trabalhar. Sim. Mas minha mãe foi formada em pedagogia, cabeleireira, manicure, pedicure, esteticista, confeiteira, quitandeira, costureira, fez de vestido de noiva, a roupinhas tão simples assim, ela com certos ela fazia, né, assim faz, né? Mas meu pai sempre teve essa coisa do homem, né? Falou assim, eu não, mulher minha não trabalha, sabe? Minha mãe, eles viveram um atrito a vida toda por isso.
Você viu em algum momento dessa forma? Ou a Amanda querendo fazer O e meu não... pai, ele foi muito provedor a vida inteira, né? Nós perdemos a minha mãe agora, eu falo que recentemente, mas meu pai sempre foi o provedor. Minha mãe nunca precisou trabalhar. Depois de muito tempo, nunca precisou, porque o pai também nunca deixou, sabe? Ele falou: ah, você não precisa, não, você cuida das crianças. Então eu vi isso dentro da minha casa também. Mas quando eu casei, eu também deixei a profissão e fui cuidar das crianças, mas não era o que eu queria. Então, eu vivi essa maternidade 9 anos com a Ana, depois eu tive o Benjamin, e nesse processo, né, do Benjamin e de coisas que estavam me acontecendo, eu falei: não, eu não sou assim, eu não vou ficar aqui presa, né, eu tenho os meus anseios, os meus Mas você foi sonhos. tolhida? Não entendi? Você foi tolhida de alguma coisa? Olha, sim, eu acho que fui. Eu fui. Fui sim. E aí é o que eu falo pra vocês, que durante algum tempo eu me sentia como um passarinho na gaiola. Precisava sair e voar, né? Pra realizar os meus sonhos, pra mim crescer profissionalmente, pra mim fazer o que eu amo. E eu fazia, mas eu não fazia com tanta excelência, sabe? Eu saía, voava e fechava a portinha da gaiola e ficava lá, trancada. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei: chega, não quero mais. Há Preciso quanto tempo que sair. você se 4 anos. divorciou? 3 anos. 3 anos e pouquinho. E aí eu saí. E saí com medo, né? Igual você me perguntou: e aí? Aí eu saí com medo. Vou passar fome, não tenho trabalho, nunca precisei trabalhar, não sei, não acho que eu não consigo cuidar de 2 filhos, né? Sempre tive um provedor. Não, eu vou passar fome. Eu não vou conseguir viver. E aí o Senhor falou: ei, psiu, eu tô no controle, vem comigo. E aí eu me aprofundei, e aí perdi a minha mãe nesse período, nesse processo muito difícil de separação, de educação da minha filha, que tava aí de 9 para 10, processo de perda da minha melhor amiga, que é minha mãe, que é assim, tudo na minha vida. Dia das Mães tá chegando, meu coraçãozinho já tá assim, sabe? E minha mãe faleceu, ela tinha 50 anos, ela teve um câncer de mama. Jovem. Jovem, minha mãe não tinha problema nenhum, assim, sabe? E aí minha mãe teve esse câncer, curou e depois de 8 anos voltou. Só que ela me preparou tanto antes da partida dela. Ela diz assim: eu vou ser uma estrela. Minha mãe ainda falava, né? Aplicando a morfina na Santa Casa, ela falou: eu vou ser uma estrela. E aí, Dudu, a minha mãe, nessa partida dela, ela, antes de ir, ela me preparou, sabe, Cris? Ela disse assim: você nasceu pra brilhar, menina. Você tá trancada, você tá se fechando, você tá se escondendo atrás de coisas, atrás de pessoas. Você tá apagada. Eu tô indo, mas lá de cima eu vou te ajudar. E aí, claro, ela é minha mãe, minha amiga, nós éramos íntimas, Cris. Então, assim, eu tinha uma troca com a minha mãe que eu falo que ela veio até em sonho, sabe? Me dar força. E depois desse dia que a minha mãe disse pra mim: você nasceu pra brilhar. O nascer pra brilhar não é tchá, tchá, tô famosa, não, é brilhar pra vida, sabe? Brilhar é onde você passar, você deixar um brilho, você deixar um olhar, uma saudade. Gente, ela tem alguma coisa que tá diferente. É Jesus, sabe? Algumas pessoas ainda não conseguem identificar, mas aquelas que ainda já que conseguem ver o que você tem. Você tem uma coisa diferente, é Jesus. Eu falo que hoje Jesus vive em mim. E nessa perda da minha mãe, né? Essa perda da minha mãe que ela foi, eu tava literalmente sozinha. Sozinha. Deixa eu entender uma cronologia aí Uhum. desses fatos. Quando você se separou, você já estava na igreja? Eu tava em processo. Estava em Tava em processo. processo. Eu ia. Estava começando. Isso. Tava em processo. E até então, é o que eu falei: a mulher sabe edifica sua casa. Eu ainda lutei pra não ir. Mas não era o que eu queria mais, entendeu? E aí a sua mãe, ela faleceu Nesse. depois do divórcio? Não, ela Você já. ainda estava casada? Sim, ela sabia de todo o meu processo. Entendi. E aí é onde ela me empoderou. Ela me empoderou pra eu ser quem eu era, né?
E ser quem eu era. Quem você era, Amanda? Eu sempre fui uma menina alegre, feliz, independente das dificuldades, né? Eu tive muita dificuldade também em ter alguma coisa, em realizar alguma coisa, em ter vontade de fazer alguma coisa e ter medo. Por isso que eu uso a borboleta. Porque eu tava presa, né? Eu tava presa. E tem uma questão que pode ser até um paradoxo. Porque a igreja e os dogmas, eles sempre vão partir do lado de manter a união do casal. Exatamente. Na Bíblia fala, né? E Não fala da você, separação. como é que você ficou entre esse Isso. processo que Eu tenho uma coisa comigo, Cris, assim, o Senhor quer que você seja feliz. Sabe? Eu acho que o Senhor não quer que ninguém viva infeliz. Né? Na Bíblia eu não sei, não entendo muito, não leio bastante dela, mas com pouco conhecimento que eu tenho, o Senhor quer que você seja feliz. Então, um casamento, ele tem que ser bom em todos os lados. O meu era bom em todos os lados. Tinha coisas que não era legal, mas que nós humanos, eu e ele, a gente não conseguiu consertar. E tá tudo bem. Chegou um momento ali que o Senhor falou: não, não dá mais. Então eu tive força e eu optei em separar, né? E aí é onde eu tava falando pra vocês, que veio o medo. O medo de cuidar da Ana, do B, de não conseguir nada. Aí eu tive vários problemas. Eu quase tive uma depressão. Eu não tive porque eu fui conhecer o Senhor na dor, né? Minha mãe já era cristã, conhecedora da palavra, mas eu falo que ensina seu filho o caminho que ele deve andar para que quando ele cresça ele não desvie dele. Então, assim, quando pequena, independente de quando minha mãe era católica, depois minha mãe virou cristã, virou uma missionária, eu aprendi muita coisa com ela. E quando ela foi, eu sabia para onde eu voltar, porque onde eu poderia ir. Porque eu me senti sozinha, eu não tenho irmã, meu pai, 2 irmãos, então eu não tinha onde eu descarregar. E eu tinha um negócio comigo que eu guardava segredo. Sabe, hoje eu falo mesmo, doa quem doer. Falo, porque eu falo que hoje eu sou dona do meu nariz. Sabe, eu sou um passarinho que agora eu tenho asas e ninguém poda, ninguém amarra minha asa, eu vou que vou. Vou com medo, tá com medo, eu vou com medo mesmo. Entendeu? Vou. E desde então, Deus tem sido provedor da minha casa, da minha vida. Ele tem abrido portas. Olha onde eu tô. Fala sério. Quem diria que eu ia estar aqui conversando com vocês? Ah, uma menina. Imagina onde você vai chegar. Eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem pra minha vida. E eu tomo posse. Tomo posse de sonho, tomo posse de vontade. Vou crescer na minha vida profissional, sabe? Vou criar os meus filhos, vou realizar os meus sonhos. Em nome de Jesus, é isso que eu quero. Se você ficar assim, ai, eu não vou chegar no lugar nenhum. Gente, palavra tem força? Me desculpa. Então já que não tenho a minha mãe, eu sei que ela tá num lugar melhor do que eu mesmo, em nome de Jesus, eu falo que eu mesmo me abençoo. Então, eu abençoo a minha fala, o meu pensar, o meu agir e oro todos os dias. Então, Deus tem me levado, sabe? Tem me conduzido a trabalhos. As portas, assim, elas estão tão abertas pra mim que eu falo pra vocês de coração, do fundo da minha alma. Deus tem me guiado. É sobre Ele mesmo. Essa mudança que você falou, né, você falou que você foi bailarina. Participei do concurso da Morando do Tchan, Você Cris. falou, Acredita? você falou que Minha foi... mãe me levou, o pessoal da cidade até sabe. É mesmo? Daqui? Morena Daqui do de Foz, o Tchan. pessoal do SBT veio. Na época eu dançava aqui na Praça dos Macacos com o Nicolau. Tinha lá meus 13 anos e Olha sempre só. dancei. Minha mãe era sambista, meu pai é mestre da Vivaldinhos da Vivaldi, então já sambei com a Nani People. Ó, Enfim, já você já é a dancei terceira pessoa que fala da Nani Pima. a Nani é da Vivaldinhos, a Nani sabe. E a gente dançou com o Neguinho da Beija-Flor, enfim. E eu sou da música, eu sou musical, eu falo que eu sou isso, eu não nasci, né? Eu não sou uma Nani, mas eu falo tchá-tchá. Essa falou que você deu aula de dança, você dava aula de Eu dança. trabalhei numa academia aqui na cidade, dei aula de dança em 2 academias, já fui professora de samba, e, enfim, participei do concurso da Morando do Tchan, fui pro Canto e Dança no SBT da Carla Pérez. E como que foi? Você conta pra gente Foi essa... muito legal. Uma vez eu tava dançando na praça e tinha um olheiro que andava aqui na cidade que vinha muito
com a caravana do rock para olhar meninas aqui com 17, 18 anos para serem bailarinas lá do SBT. E aí, uma vez, esse fotógrafo procurou a minha mãe, que estava vendo a gente ensaiar aqui mesmo na praça, e fez um convite para minha mãe. E minha mãe procurou saber, mas achou que era mentira. Mas aí ele foi selecionando algumas mães e algumas meninas. As mães se juntaram, o Rock veio. Rock, você tá vendo aí, né, Rock? Chamou a caravana do Rock, colocou a gente, nós fomos pro SBT, menino do céu. E aí? Foi maravilhoso. Foi muito bom. E aí lá a gente assistiu o Domingo Legal do Gugu. Tava todo mundo do Tchan. E aí naquele momento eu falei, mãe, a Sheila Carvalho vai sair, eu quero entrar. Meu sonho é ser morena do Tchan. E aí minha mãe me colocou e me levou. E aí tinham muitas mulheres. Até quem ganhou, acho que foi a Ju, que é bailarina do Faustão. Hoje já não tá mais, uma garota de Ribeirão Preto. E aí, quando eu cheguei, eu sou miudinha. Então, as pessoas me veem na internet, assim, falam, nossa, menina, achava que você era um mulherão. Quanto você tem de altura? 1,92. Não. Eu tenho 1,59. Olha só. Sou pequenininha, sou Mas mionzinha. pra isso que existe salto, né? Então, é pra isso, né? Pra gente ficar em cima dele e nunca descer. Eu falo que a mulher não desce do salto. E aí, eu tava lá e vocês até perguntaram pra mim de uma coisa engraçada, que eu guardo isso muito legal. Eu cheguei no ensaio, Cris, era numa boate lá em São Paulo, muito legal. Eu parecia um Chico Bento, né, meu filho? Porque eu nunca tinha ido pra São Paulo. E minha mãe chegou lá... Você era menor de idade? Não, tinha 17 pra 18, mas minha mãe tava comigo. E eu cheguei, Dudu, naquela rodoviária, naquele negócio, aquela escada subindo lá. Eu nunca tinha ido no metrô. E aí a escada rolante, e aí eu olhei pra trás, a minha mãe já não tava na minha frente, minha mãe já tava lá, vem, Amanda! E eu com medo de subir. Aí entramos no trem, a minha mochila ficou presa no trem. Eu falei, eu não quero nunca mais vir pra cá. Fiquei com muito medo, mas aí já voltei. Depois, mas a minha primeira experiência não foi boa, não. Foi bem do Chico Bento mesmo, sair da roça e ir pra cidade. E aí fui, e chegou lá, tinha muita mulher bonita, né? Muita mulherona, cabelão preto, assim, com aquelas tintas bem azul, que era a morena do Tchan. Muita mulher. E aí, o compadre Ótimo me chamou pra sambar lá em cima e dançar uma música. E eu era a menorzinha da minha fileira. Quando eu subi pra dançar, Dudu, todo mundo gritava, Chaveirinho, Chaveirinho! E aí me apelidaram de Chaveirinho, porque eu era menorzinha. Aí eu trouxe o apelido pra posse, aí começaram a me chamar de Amandinha, depois, ô Chaveirinho! E aí eu falei, eu quero isso. Meu sonho era ser famosa, sabe? Era ser bailarina, enfim, era aparecer. E aí foi muito gostoso, é uma experiência muito boa. Que foi da dança e foram experiências, assim, bem legais, sabe? E eu não toquei essa carreira pra frente porque eu não tive condições, eu não tinha onde morar lá em São Paulo e o medo não me deixou ficar, né? Quando eu fiz um cast pra trabalhar lá no Roda Roda Jequiti, que hoje é isso, as meninas faziam seleção e eu passei. E aí o fotógrafo falou pra minha mãe, deixa ela aqui. Eu falei, não tem dinheiro, não tem como ficar. Então isso passou. Não fui por conta de não ter dinheiro mesmo, sabe? Pra ficar. Hoje, você já está num outro estágio, vamos falar assim, como influencer, e você ainda tem essas pretensões artísticas? Eu tenho muito. Meu sonho não terminou. E não tem tempo nem Conta hora. pra gente aí. Eu falo que eu quero ser mais... Oi! Mas tudo bem. O meu sonho... Eles falam que a gente não pode contar sonho, né, Dudu? Imagina. Eu acho que é tão gostoso você poder empoderar, compartilhar. Menina, você tem vontade, você sonha. Acredita, vai. Tenta, estuda, faz uma aula de teatro, sabe? Enfim, faz aula de dança. Eu agora falo que eu sou uma comunicadora. Eu amo falar. Você viu que eu não parei de falar? Mas isso é ótimo, Então, assim, excelente. eu tenho vontade. Meu sonho é ser apresentadora. Então, assim, já passou. Eu queria ser bailarina, dançarina, professora. E agora eu me encontrei, assim, na fala, sabe? Eu quero falar. Eu quero falar. Você consegue, vamos dizer assim, materializar alguma coisa pra gente, de alguma coisa que você tá objetivando, assim?
Ah, vamos sonhar, né? Primeiro a gente sonha. Eu já sonhei, eu já orei e já entreguei. Então, quem sabe logo logo eu venho contar, né, alguma Próximo novidade, projeto. o próximo projeto por aí. Não deixei de sonhar não, mas é o meu sonho agora. Vai ficar no segredo mesmo? Ele tá em construção, ele tá em construção, ele tá em construção. Tá. E é muito gostoso isso. E conforme essa nova vida que eu tô há 8 anos, do Instagram, né? Vamos dizer, sendo influencer, eu tô aprendendo tanto. E Deus tem me colocado em tantas mesas pra sentar. Menino, eu conheci até o dono de uma marca agora muito famosa. E eu falei, meu Deus, olha onde eu tô. E eu entrei na fábrica dele, que é tipo do tamanho de um campo de futebol. Sério, é muito grande lá. E eu andava, o Espírito Santo falava assim: pisa forte, tchá, pisa forte, pisa forte. Foi muito legal, gente. Ó, meu corpo até arrepia. Foi muito legal. Então, assim, eu nunca é tarde pra sonhar, então, meu filho. Pra realizar, então, nunca. Nem se for velhinha, igual a Dercy Gonçalves tá. Ô, gente, vocês estão bem? Eu tô aqui, eu falei pra vocês que eu ia estar dentro dessa televisão. Aqui, eu aqui. Amanda, eu vi uma foto sua vestida de Emília, assim, você Sim. fala de personagem, dessa parte artística aí. Menino, Se olha. revela, mostra um Olha, eu vou falar uma personagem. coisa pra você. Eu fui filola na minha família, sabe? Vocês estão vendo que eu tô querendo falar no microfone? A minha família Costa é do lado do meu pai. Eu sou a talk show da família. Artista. Falo, bora lá. Todo mundo senta que a Filó tá chegando. E a Filó mora em Pau Grande, né? Então, assim, eu sambando demais da conta, eu vim lá do Pau Grande. Então, assim, eu vestia de Filomena na família. Vestia. A gente louco. procurou vídeo pra trazer pra vocês. Tem um primo meu, Lucas, que mora em São Paulo. Falou, gente, vamos procurar. Porque ela tem que levar lá pro Cris, pro Dudu ver. Menina, gostava demais da Filó. Eu era muito fã da Praça Nossa, sabe? Então, meu sonho era sentar lá no banco do Carlos Alberto. Mas não deu. Já tivemos dois artistas do banco aqui. já Ai, que conosco. legal, né? Então, deixa eu passar a mão aqui. Ah, Olha sentaram sobre e eles isso. dão Sentaram aí, sorte. sentaram Quem aí. sabe, né? Isso aí. E fui filó. Já fiz Véia Surda também. Já fiz a Vera Verão. Opa! Eu brinco, adoro brincar. E a Emília é algo que veio com a maternidade, né? Então você sabe fazer imitações. Ai, olha, dessas assim, mas... Faz umas aí pra gente. Ai, deixa eu ver. A Filó, Incorpora eu o personagem gosto. aí. Fala pra gente. Vai, faz a filó. Faz. A Filó, né? A Filó, eu gosto demais dela, porque ela é uma representante nossa, né? Uma empregada doméstica que chegou lá no SBT. Ela era doméstica? Ela foi, né? Ela foi e ela chegou lá com essa história. Aham. Ela brincava que ela foi limpar a casa do Caso Alberto, foi fazer uma faxina lá no Alphaville, na casa do Silvio Santos, limpou lá, a menina entrou no SBT, né? Então, ela sempre brincava. Boa. É muito gostoso, mas eu prefiro não imitar, não, porque vai que eu faço errado, né? Eu acho o jeitinho de mineirinho dela já. Você fala, o jeito de. Sim! Você fica se policiando pra não falar assim? Eu fico, e você sabe que a família fala assim, quando eu falo assim: oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Costa, hoje eu tô aqui. Aí minha prima fala: Não é ei, você. fala assim: não, menina, fala do teu jeito. Fala, então tá bom, viu? A Mariana Rios é a cantora de Araxá, né? Sim, Ela fala bem desse jeito e quando ela tem o personagem dela na Sim, Globo, Aí é muda. diferente. mas Mas ela o tem natural ela fala Mas com eu gosto sotaque. disso, eu gosto de ser quem eu sou Identidade. mesmo. Tô super à vontade aqui agora. É mesmo. Já tô Ela tá falando. soltando mais, Já Cris. tô. Você canta? Eu só Amanda? encanto. Só encanto. O meu pai é cantor. Você sabe que o meu maior sonho também, eu tenho muitos sonhos, olha pra vocês verem. Era ser cantora, mas eu não canto nada, só no chuveiro. Amanda, vamos falar um pouquinho de Instagram agora. Sim. Eu queria saber se você, assim, tem toda a beleza, tem toda o glamour aí do Instagram e tal, mas eu queria saber se você também tem haters, se você tem algum tipo de assédio, algum problema que te desafia. Todos os influencer. dias. Todos os Conta dias. pra gente um pouco mais Tem disso. na leitura, tem. Menina, você não é influencer, você não tá usando máscara. Tem que usar máscara. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem você postou uma legenda e eu tenho problema na visão.
Então eu tenho estigmatismo, eu tenho miopia, eu não consigo ler suas coisas que você posta. Por favor, você pode mudar a cor? Mudei. Ela falou, vermelho não é legal, dói a minha visão. Eu falei, eu vou mudar, qual cor você Não é prefere? possível. Eu tenho, depois te mostro, amigo. E então eu coloquei branco com a letrinha preta. Ela falou: não, o branco ele some, ele deixa a letra clara. Eu acho que você tá fazendo super errado. Tenta estudar um pouquinho sobre quem tem problema de visão, pra quando você for colocar as leituras, as letras, você entender o que eu tô falando, porque eu não consigo ler. Isso é a legenda? A legenda, no Entendi. caso. Eu não uso fazer isso. Mas eu gosto de colocar muita mensagem de bom dia, um desabafo meu. E aí essa pessoa não tava enxergando. Então, durante 5 dias, ela foi lá na caixinha e ela ficou. E aí, o que eu fiz? Eu compartilhei com o pessoal, né? Eu falei, deixa uma pergunta. Ela foi lá na caixinha e deixou a pergunta. Aí ela deixou a pergunta e eu respondi ao vivo na caixinha. Eu falei, vê qual cor fica melhor pra você. Mandei um leque de cores pra ela escolher a cor. É uma forma de Mas afrontar ainda assim isso, não né? funcionou, né? Ainda assim não funcionou e tá tudo bem. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu? Vou agradar. Diz que existe Né? uma Uma margem. pequenininha que eu tô crescendo ainda. Eu tô em processo de amadurecimento. E eu sei que eu não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, né? Quem se identifica vai se identificar. Quem achar que eu tô compartilhando alguma coisa que tá servindo vai pegar. E assim tá livre pra todo mundo, né? E o Chris falou, e o assédio masculino, assim, assédio Olha, de eu vou te homens? falar que, por incrível que pareça, no meu Instagram não tem. Não Eu tem? tenho muitas mulheres. Eu tenho um bordão que eu falo, fala mulherada linda! Entendeu? Então eu tenho muitas mulheres. Os poucos que eu tenho, eles são admiradores do meu trabalho, da minha desenvoltura, do jeito de falar, mas não recebo cantada. Claro que às vezes tem uns amigos, assim, mais chegados, falam, "Ai, mas que covinha linda, hein? E esse pé? Então, assim, são Mas coisas aí é assim, bacana, né? Ai, amiga, que bonito teu cabelo. Eu coloquei uma enquete lá, loiro ou moreno? Todo mundo votou moreno. Mas vem novidade por aí. Aí, Cris, já saiu aqui no Já um spoiler pra vocês exclusivo que aqui. vai ter mudança. Um patrocinador aí, pro Dia das Mães, comprou minha cabeça. Mas Nossa. você falou de incômodo, só isso te incomodou, assim? Alguma coisa? Não teve nada, assim, que você fala, nossa, eu tive vontade De hater de... mesmo? tipo assim, não, vontade de pegar Esse caso foi alguém. light, né? Foi Esse bem... foi light. Deixa eu ver Uma um coisa, você que... faz vontade de ir lá na casa dele e matar ele, assim, sabe? Alguma coisa, sabe? Nossa, que Eu acho que ódio. no caso é mulher. No caso dela, eu acho que é mulher. Eu acho que não, porque eu não tenho mesmo, tenho seguidores, mas o homem ele é mais preservado na questão do falar ou digitar. Eu não dou tanta liberdade para os homens nem nas redes sociais. Então assim, nem pessoalmente nem nas redes sociais. Então eu acho que tem um pouco de medo, eles não se aproximam de mim, porque eu sou baixinha, mas Bravo. é o meu outro lado, Cris. Eu sou uma jaguatirica. Amanda, tem algumas perguntas que a gente faz meio diferentes, assim. Se você tivesse que escolher alguém, um artista, alguém do mundo, pra você falar assim, ó, eu queria marcar um jantar com essa pessoa, se tivesse a oportunidade de jantar com alguém hoje, quem Não seria? faz isso não, meu Deus. Quem seria? Roberto Justo. Por quê? Ele é um homem inteligente, atraente. Ah, Tem então são outras visão. pretensões. Você Ele é falou. inteligente, ele. Eu gosto. Ele é inteligente, entendeu? E se você tivesse a Ele é- oportunidade de jantar com a Filó, assim, o que que você. Meu sonho, É. imagina, menino de molha, eu ia morrer. Mas de jantar com a Flor, eu queria muito me encontrar com ela, imagina. Chamar ela pra vir aqui em Poços, né? No podcast. Pensou fazer esse encontro? Eu visto igualzinho ela e falo: Menino do céu, tô aqui em Poços com você! Ó, eu vou falar com você, menino. Um dia você quiser, eu venho vestir de Você tem Filote. contato dela, assim? Você já conversou com Não ela? tenho mais. Então começa, pô. Não tenho. Né? Não tenho, mas vestia com a sacolinha na cabeça, assim, sabe? Tipo, Caso aberto, eu vim lá de Pau Grande fazer uma faxina, você? Então, o dia que você precisar, Cris, fazer uma faxina, que você chama eu no estúdio que eu venho. Ai, Dudu. Amanda, eu tenho lido muito sobre redes sociais Sim. também, trabalho com isso. Existe tá vindo algumas mensagens, eu tenho visto pessoas falando que a profissão de influencer pode acabar. O que você acha disso? Você já leu alguma coisa sobre isso? Eu já li, mas eu acho que não. Eu Não? acho que a gente influencia todos os dias.
Então, se o telefone um dia, né, que eu acho que a tecnologia tá aí e ela não vai sair. Mas eu creio que não. Eu acho que eu vou influenciar no telefone, no computador, fora dele, ao vivo, fora de câmera, sabe? Eu acho que não. É Acho que porque essa era é só isso, vai. isso que eu vi, né? Que você já Uhum. deve ter visto, a inteligência artificial, né? E tem algumas empresas que pregam hoje que o próprio dono teria que ser a cara da marca. Você já Mas viu isso? eu já vi, mas vamos falar sobre conexão. Eu acho que a gente se conecta com pessoas. Robô não fala, né? Assim, o robô ele pode até falar, mas e a conexão e a energia? Você poder transmitir algo que você fala para as pessoas. Eu tô do outro lado da telinha, eu tô no celular falando: "Bom dia, gente!" Você conseguir impactar uma pessoa. Então, assim, hoje tá muito robotizado? Sim, tá. Mas é frio, Dudu. E eu acho que as pessoas elas precisam disso, de sentir acolhida até no falar, não é? Você não acha, Cris? Eu tenho certeza. É sobre isso. Eu acho que ainda vai longe ainda Eu esse acho que processo. mas eu acho que eu ainda prefiro as pessoas. E você é um caso, vamos dizer, um caso de sucesso aqui na cidade, no sul de Minas, Sim. como influencer. E até para passar para outras mulheres, para outras pessoas que estão começando, você hoje é uma pessoa que consegue viver e bem, né, com o Instagram. Vivo. O que você diria para essas pessoas sobre esse processo? Algo sobre motivação, né, como influencer, como... Se você tem vontade de ser uma influencer, que seja no ramo da beleza, no vestir, no falar, eu tenho vontade de fazer devocional. Abra sua Bíblia, pega seu telefone, conecte com você, primeiro com Deus, claro, mas se conecte. Comece no espelho, sabe? Começa a conversar lá com você mesmo, depois liga o telefone, tenta. Eu falo que é assim, devagarzinho, sabe? Todo esse processo. Então, assim, não desistir. Se tem medo, eu sempre falo, eu tenho medo, eu vou com medo mesmo. Entendeu? Então, não desista. Não desista da vontade de realizar os seus Falando em sonhos. desistir, eu vou te Sim. interromper, perdão. Nesse processo, porque tem dias que as coisas, às vezes as pessoas veem, poxa, não tá tendo tanto view, não tá tendo tanto like, não tá tendo tanta Sim. Essa é uma meta, né? interação. É a meta do. Teve algum momento nesse processo que quase que você desistiu? Mas eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com os números de curtidas e esquecem de se conectar com pessoas. Eu falo que eu não trabalho com números, eu trabalho com pessoas. Essa já é uma dica importantíssima. Então, o que eu faço... Qual é o seu diferencial? Não tem diferencial. Eu acho que cada um tem o seu DNA. Não existe uma receita de bolo que vai fazer você ser. Você já é, cara. Você já é. Então, assim... Mas teve olhe algum pra dentro momento de você. Que eu pensei em desistir? que foi difícil, que Nunca. não... Nunca, porque eu nunca me importei com os números. Portanto, eu tô lá. Meus números não saíram. Chegaram muita gente, Dudu. Muita gente. As portas estão se abrindo bastante. As pessoas falam desse diferencial. Qual o diferencial? Ela é desse jeito. E às vezes, quando eu vou fazer trabalho, Cris, às vezes eu quero. O Dudu é amigo meu de trabalho, assim. Ele sabe que às vezes eu fico meia fechadinha. Aí eu falo assim, parece que eu. Aí quando a pessoa fala pra mim assim, faz do teu jeito. Aí eu me solto, sabe? Então, assim, já teve momentos, sim, Cris. Cara, que eu... hoje, vamos falar de hoje? Eu tenho um pouco de medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo, porque Mas o eu que te sei... causa medo? talvez de não ter trabalho, porque eu vivo realmente disso hoje. Desse trabalho, igual o Dudu falou, será que essa era pode acabar? O que você faria se acabar? Dos patrocínios, Dos né? Enfim, patrocínios, dos trabalhos. Entendi. Eu falo, meu filho, que comigo não tem tempo ruim, não. Eu pego, logo uma caixa de isopor, encho de Swarovski, põe chup-chup, vendo água ali naquela cesta. Olha a água que purifica, a água que limpa, a água que cura, R$ 1. Fico ali na CIS, meu filho, com a minha caixa de água mineral. E eu vou te falar, se eu achar que as portas se fecharem pra mim... Você vai se não tem reinventar, trabalho, né? Eu vou me reinventar. Eu compro uma caixinha de isopor e vou vender água ali no sinal, menino. Vou ela mesmo, tem o dom da comunicação. sem vergonha nenhuma. Adorei E isso daí. tem Rapaz, muita... oxi. Tem emana uma coisa
muito Tem vergonha, positiva, não. né? Então, ela é bem possível mesmo que a gente possa passar um novo, por um novo modelo de internet, das coisas modificarem. Mas aí que tá a diferença do ser humano de se adaptar às situações com o dom natural que a gente tem. Exatamente. Esse dom que você tem hoje, você pode transferir para uma outra coisa, enfim. Porque tudo é meio passageiro também, né? Tudo passa. Mas tudo se reinventa, a gente. Sim, Entendeu, meu filho? sim. Se não for na internet, vai com a minha caixa de isopor. Se for com a minha caixa de isopor com água, meu filho, eu sei lá, eu vou fazer alguma coisa e dessa coisa vai dar bom. Eu acredito. É o que eu tô te falando. A palavra tem poder. Eu ainda acredito. E grava aí, gente. Eu acredito, hein? Grava. Amanda, você falou de grava aí, né? Sim. Imagina que você tivesse que ir, igual que você falou muito da sua mãe, que ela Sim. se despediu, que ela Sim. teve uma preparação para ir embora. Se você fosse embora hoje, qual a mensagem você deixaria para as pessoas? Não desista de você. Não desista de você. Eu não desisti de mim, o Senhor não desiste da gente. E acima de tudo, o Senhor tá aqui, né? Eu falo que Ele é o meu provedor, Ele tem cuidado, me amparado, mas eu não desisti de mim. Se eu tivesse desistido de mim, dos meus sonhos, eu não estaria aqui. Que legal. Eu não estaria aqui, de verdade. Eu estaria numa cama, porque eu perdi a minha melhor amiga, a minha conselheira. Eu, né, tive um momento de tristeza, né, de rompimento de relacionamento. Eu tive medo de muita coisa. Então, assim, para mim ir para uma depressão e começar Definhar, né? a definhar, a minha cabeça não deixou. E o Senhor Jesus, ele me fortaleceu. Então, assim, eu acreditei em mim. Eu acreditei que eu posso, que eu vou, que eu consigo. E mesmo que eu ainda não tô, não cheguei, eu vou. Entendeu? É isso. Sensacional. Eu Amanda, vou. a gente tem um momento aqui do nosso podcast que a gente faz um bate-pronto. A gente faz uma pergunta, você responde. A gente pode fazer esse bate-pronto. Você está preparado? Como é que tá o coração? Sobrevivi até agora, né? Então, não desmaiei. Vamos lá, posso começar ou você começa, Você? Cris? Amanda, religião. Você pode falar com uma palavra simples e rápida. Sobrevivência. Sobrevivência. E aí, direita ou esquerda? Eu sou canhota. Um influência que mais te inspira. Jesus. Qual que é o teu gênero ou os gêneros musicais favoritos? Olha, eu vou te falar que eu sou uma boa brasileira, que eu gosto de um samba, mas eu também tô completamente apaixonada pelos louvores, né? Porque é meu outro lado que eu aprendi, que eu renasci O de worship novo, é né? bonito. É muito bonito Então eu mesmo. gosto demais de louvor. Mano, uma cidade. Poços de Caldas. Poços de Caldas. Poços de Caldas é lindo. Eu nasci, sou criada aqui, crio os meus filhos, quero morrer aqui na minha cidade. É uma cidade muito boa, né, de se viver. Nós somos suspeitos, né? É acolhedora, é uma cidade Eu limpa, fui, pura, de pessoas boas, de pessoas com sorriso leves, abraços gostosos, pessoas perfumadas, né, Dudu? eu fui embora e voltei. Poxa, Caldas é É, maravilhoso. é muito bom. Um sonho não realizado. Ser apresentadora de TV! Meu sonho. Um filme. The Chosen? Gosto demais. Um ídolo. Silvio Santos. Ó, Amo ele. Era o meu sonho conhecer ele, gente. Era o meu sonho. Corri naqueles corredores lá, que na segunda-feira ele gravava na terça, a Hebe na segunda. Eu quase entrei naquela portinha, mas me seguraram. Moça, você tá errada. Me tiraram de lá. Amanda, sua maior virtude. Ai, minha maior virtude é a cada dia eu levanto e eu consigo enxergar Jesus na minha vida e saber que eu sou forte para cuidar dos meus filhos. Então, a minha virtude é ser forte para cuidar dos meus filhos, sabe? Eu acho que ter uma força que vai além de mim, vem do céu. Vamos ter que perguntar o maior defeito. Ai, sou chorona, sou briguenta.
Quando eu tô com fome, eu fico assim, mal-humorada, sou brava pra caramba. Apesar de ser pequenininha, mas eu sou. Mas eu tô em processo de construção e eu ainda vou melhorar. Eu, Amanda, nunca mais vou. Forte, hein? Essa calou minha boca, hein? Uau! Eu, Amanda, nunca mais vou desacreditar de mim. Desacreditar de mim. Porque eu posso acreditar que ainda tem algo pra acontecer melhor do que eu achei que não iria acontecer. Olha, sabe? daria uma canção. Letra. Se pudesse voltar no tempo, você... Trazia minha mãe de volta. Eu já chorei. Trazia. E agora é mês das mães chegando. E hoje eu tava trabalhando e falei pras meninas assim: todo mundo tá me chamando pra fazer algo do Dia das Mães. Então é complicado até gravar. Porque a minha mãe foi a minha melhor amiga. E foi a pessoa que nunca desistiu de mim, Dudu. Ela acreditou que eu ia longe. Ela acreditou que eu era capaz. Ela acreditou que eu iria ser feliz num relacionamento, na minha vida profissional. Então, assim, ela sempre acreditava. E pra ela, eu era linda, maravilhosa. Pra toda mãe, a gente é Mas tudo. sabe de uma coisa? Mas eu queria trazer ela de volta. Ela tá te vendo agora. Também. E ela tá sorrindo igual você. Você pode ter certeza disso. Eu E tenho muito orgulhosa. Tá. Eu tenho certeza. Ela Eu tá muito entendo, orgulhosa. sim, essas datas são bem difíceis mesmo, né? Fala assim, mãe, onde eu tô? Fala pra ela. Sobre isso. E aonde eu vou chegar, né? Amanda. Você falou um pouco, eu tô emocionado também com esse Eu negócio também de falar fiquei. de mãe, porque a gente tem. Eu ainda tenho a minha, falo- mas de qualquer forma. Eu sempre- tenho a minha e quando a gente fala de perder, dói, né? Dizem que uma mãe enterra um filho não enterra uma mãe. Eu penso o contrário. Eu, quando enterrei ela, foi bem. Se eu não tivesse Jesus, hoje eu falo que eu sou curada, o Espírito Santo, ele me curou. Eu sou totalmente curada pelo Espírito Santo. Minha mãe hoje tá num lugar maravilhoso, me olhando lá de cima. Mas nós somos, né, de carne, eu falo sobre saudade. Né, gente? É a saudade que dói, né? Meu Deus. Meu Deus. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, Dudu, e os meus filhos, amigo, não sei. Na minha Amanda, cabeça. uma citação, uma frase, uma mensagem. Tudo eu posso, e eu creio que Deus pode todas as coisas, então eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Ele tem me fortalecido em todos os dias. Então eu sei quem eu tenho crido. Pra encerrar, se tivesse que dar um conselho de vida pra quem tá assistindo a gente agora, qual você daria? Um conselho de vida? Olha, um conselho que eu deixo aqui pra todo mundo que tem vontade de se realizar profissionalmente, na vida, é não deixar de sonhar. Acredite, sabe, Dudu? Tenta. É o que eu falei, Cris. Tá com medo, vai com medo mesmo. Acredita em você, porque eu tenho certeza que as palavras, elas têm força. E eu emanei tanta energia positiva pra minha vida. E eu tenho emanado que tem coisas que nem aconteceu. Mas eu acho e tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, eu acredito em mim. Então, o que eu deixo pra você, acredite em você. Você pode tudo. Pode chegar onde você nem imagina, né? Essa foi Amanda Costa, influencer digital, Poços Caldense, mãe. Trouxe Sonhadora, uma né? alegria contagiante aqui para nós e também nos emocionamos aqui no final. Foi um prazer ter você aqui conosco, Prazer contar a tua foi história toda, que possa influenciar as pessoas. E muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme. Quem sabe a gente, uma próxima vez, ainda conta uma outra história. Não é, Cris? Muito obrigada. Obrigada, Dudu. Obrigada a todo mundo. E é aquilo, se você tem alguma coisa pra compartilhar e influenciar, não guarda não. Doa. É de graça. Curte aí, comenta, deixa o like, que eu tô aqui. Ah, antes da gente terminar,
Fala aí pra gente o teu Instagram. Ah, então pra você que Vamos não me deixar segue, aqui. eu posso fazer um jabá, né? Claro! Oi, gente! Meu nome é Amanda Costa, eu sou mamãe influencer aqui em Poços de Caldas. Então, se você não me conhece, fica aqui o meu convite pra você se conectar comigo. Meu arroba, esse que vai aparecer aqui embaixo, amandacosta.digital. Te espero lá. Curte, coloca o dedinho, comenta, não custa nada. Só faltou você falar assim, eu tô aqui no Channel Eu Showcast. estou aqui no Channel Showcast. Amanda, como o Cris já falou, foi um prazer estar com você, participar dessa sua alegria, conhecer mais da sua vida e igual nos emocionar, né? Eu acho que não tinha uma data tão legal pra acontecer isso, né, Diogo? Que é o Dia das Mães, né? Que estão aí. Então, assim, a gente nem pensou dessa forma. Não foi Não por foi? acaso, até foi, né? Verdade. Então tivemos aqui uma mamãe falando sobre o Dia das Mães, sobre a sua mamãe, falando sobre sua vida. Essa foi a Amanda Costa. Foi um prazer estar com você, Amanda. Prazer é tudo meu. Desejamos muito todo obrigada. o sucesso do mundo pra Amém você. pra nós. Desejo um sucesso maravilhoso pra vocês também. Que o programa cresça aí, ó. Que vocês tragam bastante gente aqui. E eu já tô levando um pouquinho da energia dos artistas. Deixa pra nós também. E vou deixar um pouquinho pra vocês. Boa, boa. E é isso aí, né, Valeu. Cris? Valeu? Até o próximo episódio. Beijo. Valeu, valeu.